Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com uma convidada super especial, Emanuele Pereira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresente para nós. Obrigada, boa tarde, meninas. Sou Emanuele Pereira, sou psicóloga clínica, voltado para o público infanto, juvenil e adulto. Professora atualmente da Uninasal, com as disciplinas aí de supervisão e psicoterapia infantil. E hoje vim falar um pouquinho com vocês, dessa troca, na verdade, esse papo bem gostoso em relação a uma temática muito importante. Exatamente. Uma temática, assim, necessária, importante e pouco trabalhada, falada, divulgada, talvez discutida, não é? Que é a depressão infantil. Já ouviu falar? Existe a depressão infantil? É um mito? Mas a criança não sente. Mas os meninos estão tudo ali brincando, vai ter depressão. Não é, né? A gente escuta isso. E aí? Existe a depressão infantil? E é engraçado, Paula, quando você fala sobre isso, o quanto a gente ainda precisa quebrar um pouco esse tabu, em relação de que crianças não têm problemas, Se a gente for olhar, lá voltar um pouquinho aos estudos, o quanto ainda é enraizado essa percepção de que crianças, elas não carregam problemas. E se a gente for parar para pensar, são os que mais carregam problemas, Porque diferente do adulto, que traz esse discurso pronto, muito bem elaborado, que muitas vezes consegue falar sobre seus problemas e sobre suas emoções, a criança não. Ela muitas vezes ela é ignorada e quando muitas vezes ela fala, ela é invalidada, justamente por essa construção social ainda de que você só brinca, E nada mais do que isso, você só estuda também, nada mais do que isso. E aí a gente entra também nas várias dificuldades que essa criança tem, em relação ao ensino-aprendizagem, em relação a essas projeções, dos pais em relação a essa criança, essa introjeção de que essa criança precisa dar certo na vida, que precisa, é o adulto de amanhã, então ele precisa ser bem recebido socialmente. E essa criança, ela vai instaurando todos esses discursos, Ela vai trazendo todo esse processo, E aquilo que ela não fala, o corpo sente, Eu costumo sempre dizer, brincando, que aquele ditado popular, que o que os olhos não vê, o coração não sente, O que os olhos não vê, a nossa mente cria, E a criança, ela vem dessa projeção, Desse lúdico, dessa criação mesmo. Aquilo que ela não vê, mas ela está criando, a mente dela está criando. Esse contato com os outros também está sendo criado, ela também está sendo moldada socialmente. E como é que nós estamos moldando essa criança? Muitas vezes essa percepção de que crianças não têm problemas, de que elas não conseguem trazer ou mostrar-se como um problema, ela está ali projetando no outro, nas dificuldades de aprendizagem, E é interessante que a gente traz essa questão da depressão muito atrelada como a questão da tristeza sendo o único sentimento, comum. Como é que ela pode estar triste, Como é que ela vai estar triste? E a gente estuda e vê que não é só a questão da tristeza, a irritação está ali muito presente, no dia a dia. E aí essa irritação é vista como um mau comportamento. A criança trabalhosa, é a criança hiperativa, é a criança impulsiva. E aí vem vários diagnósticos e é interessante pensar que a gente pensa em milhões de diagnósticos, Aí vem o TDAH, vem a ansiedade, mas a gente nunca consegue perceber e enxergar que a depressão, ela está ali, Ela é vivenciada dia após dia, Ela é sentida por esses, Tanto crianças quanto também os adolescentes, E não é um sentimento que a gente também precisa acolher. Não é só a tristeza, A irritação também. A gente precisa entender que aquele comportamento nos sinaliza algo que a gente precisa acolher, E como é que nós estamos também? Aí vem uma outra questão, Como é que a gente também está acolhendo essas crianças e esses adolescentes? Porque muitas vezes, quando ela vem com a irritação, a nossa tendência é se afastar. Aí vem um outro processo também, que é o processo de exclusão, Os amigos que se afastam, é a família que não consegue lidar, conter esse mau comportamento, Então, a depressão, ela está numa conjectura muito difícil e que ainda assim é muito difícil socialmente as pessoas pararem para perceber, acolher, essas crianças que a cada dia vêm submersa nesses sentimentos, tanto de angústias quanto de tristeza, a irritação,
né? Que está ali no dia a dia. E é tão interessante, assim, que a gente estuda, né? Que toda criança ela tem as necessidades básicas dela, né? Que precisam ser supridas. Mas cada criança, cada ser é um indivíduo diferente. Então, há algumas necessidades que são mais importantes para umas, outras para outras. E é isso também que vai construir, junto com o temperamento da criança, né? Vai construir ali o que realmente ela precisa. E a gente, como pais, a gente tem que estar atento a isso, né? Tem que estar atento a esse comportamento que está disfuncional, né? Seja ele qual for, né? Porque é uma forma de que ele está chamando a atenção para mostrar que algo está errado, que nem ele mesmo sabe explicar. Eu acho que cabe aqui, né, essa experiência que eu tive na escola, né, porque o meu mestrado foi voltado para a depressão infantil, e era interessante que uma das coisas que eu apliquei foi para eles fazerem um desenho história com tema. Né? O que é que eles entendiam por uma pessoa deprimida, né? E ali dava a oportunidade deles falarem sobre a realidade deles. E aí era interessante da gente ver coisas bem simples, sutis, né? Que pra gente é tão comum a gente chegar em casa, dar um abraço aos nossos filhos, a gente sentar e conversar. Coisas que eles não tinham, né? Situações que eles não tinham no dia a dia com esses pais. Eram pais que passavam o dia trabalhando, quando chegavam em casa, essa criança dita como mal comportada, então ou ficava de castigo, ou ia dormir. Eles não tinham esse tempo de qualidade com os pais, né? E aí, em meio a esse processo do questionário, eu sempre brincava com eles de o que eles esperavam desse futuro, né? Como é que eles se viam, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? E aí era impressionante o quanto eles, né, traziam, assim, muitos, né? Não só na escrita, mas até na fala. Eu queria que minha mente parasse. Tia, eu penso muitas coisas, né? Eu penso que eu não vou ser ninguém na vida, né? Eu vivo triste, né? Meus pais brigam constantemente, aí vem, enfim, a relação, né? Essa realidade familiar. E tudo muito voltado para esse contexto ainda em si da tristeza. É aquela pessoa que chora, é aquela pessoa, né, que em algum momento está passando por uma fase difícil na vida. E eles se projetavam nesses desenhos também, nessas histórias, né, de que eu sou a criança trabalhosa, eu sou a criança que um dia meu pai ou minha mãe vai me abandonar, né? E não tinha essa validação familiar de que, assim, você vai ser alguém na vida, né? Você precisa, né, ser acolhido, você precisa desse contexto, né? Chegar junto, do estar ali nesse tempo de qualidade. E poucos tinham, né? E essas projeções traziam muito essa realidade, né? De olha como isso está no nosso dia a dia, né? E até da gente também trazer essa configuração para a nossa família mesmo, de, poxa, será que eu estou tendo tempo de qualidade para os nossos filhos? Porque nós estamos atropelados pelo dia a dia, né? Pela correria, é faculdade, é trabalho, né? Outros parentes que acabam roubando o nosso tempo também. Só que a gente também, às vezes, acaba roubando esse tempo, né? Esse tempo de qualidade dos nossos filhos, né? E aí a gente também tem essa visão assim, mas ele tá tão bem, né? Ele não tá dando trabalho, né? Ele consegue, né? E aí a gente, às vezes, media muito os nossos filhos por isso, né? Aquela criança que não tá dando trabalho, aquela criança que tem boas notas, boas relações, né? Na escola também, mas até que custo? Né? Porque ele precisa secar o baldezinho dele também, como nós precisamos, né, secar os nossos de alguma maneira. Ele tá só enchendo, né? E aí, às vezes, ele vai gerando também essa expectativa. Se eu levar as boas notas para minha mãe, ela vai ficar feliz, então eu continuo no padrão, né, do não dar trabalho, e tá tudo bem, né? E aí é interessante a gente perceber isso, o quanto a gente traz um pouquinho essa fita métrica, né? Do bom comportamento e o mau comportamento, né? Pra gente também discernir se os nossos filhos, se essas crianças estão bem ou se estão ruins. Isso. Muitas vezes, essas crianças que não dão trabalho, elas podem se ver assim, eu não posso ser mais um problema, né? Para os meus pais. Então, passa a vida carregando isso, né? Isso. É complicado, né? Porque nessa não posso ser mais um problema. Se eu trouxer uma notinha mais baixa, será que eles ainda vão continuar gostando de mim? Né? Será que eu ainda vou ser filho deles? Eles vão me amar? Né? Então, por isso que, né, nos estágios da vida, né, quando a gente vai passando, ou até palestras que a gente vai dar nas escolas, a gente vê
essa preocupação, né? E quando recebe a nota, eles não sabem o que fazer com aquilo. Isso. E aí começa o choro, o desespero, Uhum. ou esconder, né? Isso. Um medo exacerbado. Então, é complicado, Porque a né? criança, ela cria, né? A criança, o adolescente, ele vai criando na cabeça dele a construção daquilo. Como não está muito claro, né? Vindo dos pais, de dizer assim, o meu amor por você é incondicional. Né? Eu te amo independente de você acertar, de você errar, de você ser bom nisso ou bom naquilo. Então, não está muito claro, então a criança, ela cria, né? Sim. Então, tem crianças que sofrem muito com isso, de achar que não vai ser amado se não for suficientemente bom para os pais. E ainda tem a sensação deles serem a tábua de salvação dessa família, né? A sensação de, como você mesmo falou, eu não posso ser mais um problema para essa família. E às vezes de conseguir tirar esses pais, né? De alguma situação que é bastante difícil. Então, eu preciso estudar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar para tirar meus pais dessa situação, né? Eles já fazem tanto por mim, então eu tenho que retribuir. E aí vem um outro processo, né? Que é o ansiogênico, né? O quanto a gente está lidando com crianças e adolescentes ansiosos, né? De que eu não tenho tempo e querem tempo, mas assim, é essa projeção para o futuro. Eles estão hoje aqui, mas já vivendo e já se angustiando, né? Por esse amanhã, por esse daqui a 10 anos, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso mudar essa realidade que, enfim, muitos têm uma realidade muito difícil, mas é aquela criança e aquele adolescente que deixam de ser crianças e adolescentes e já passam a viver uma fase adulta antecipatória e começar a se angustiar também por uma fase, né, que não é agora. A gente também não sabe se vai ser lá na frente. E aí vem essa questão, né, da perca do controle, né? Eu criei um mundo para mim e as coisas precisam caminhar nessa direção. Na medida que não é nessa direção, na medida que não vai ser assim, vem todo o processo também ansiogênico e angustiante que eles não conseguem lidar. E a projeção dos pais, né? Nesse Sim. sentido que você está falando, às vezes eles não vêm de uma família, né? Socialmente menor ou menos abastada, mas assim, vêm de famílias abastadas e que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então você vai fazer inglês, espanhol, karatê, não sei o que, né? Mandarim, sei lá o que das quantas. Sim. E a criança tem uma agenda mais cheia do que a nossa. Se você parar para pensar, você fala assim, meu Deus, é um executivo de alto padrão, né? De alto escalão, porque não tem tempo, então ele não pode brincar. E quando ele vai falar, ele não é validado, não é ouvido, né? Quando a gente fala de acolhimento, é isso, né? Você escutar a criança. O que você tá sentindo? Não, eu não quero ir, mas você tem que ir. Não, por que ele tem que ir? Por que você não quer ir, né? Por quê? E se tiver que ir, explicar o porquê você precisa ir, né? Os compromissos. Então, mas tem que ser bem entender claro, isso, né? Esse acolhimento, quando a gente fala, é validar a criança. Esses dias, né? Tava até comentando com o pessoal. E meu filho filho de músico, né? Meu marido é músico, meu irmão é músico, família toda de músico, minha sogra musicista, todo mundo toca um instrumento, né? Meu irmão trabalha com isso, tal. E eu falei, não, como que você não vai tocar instrumento? Você vai tocar. Então, desde pequenininho, foi pra aula de flauta, violino, tarará. Não, você tem que escolher um instrumento. Clarinete, não sei o que, parará. Não, eu quero trombone. Ok, então a gente foi pra São Paulo, na viagem família, compramos um trombone, toda aquela expectativa. Foi pra UFCG pra fazer música e tal. Chegou um belo dia, ele... Eu não quero mais. Eu, como assim? Não, mãe, eu quero fazer jiu-jitsu. Eu, certo, mas... Aquilo foi um baque, né? Imagina, filho de músico, não quer? Aí, meu marido já ficou meio assim. Aí ele, mãe, você escolheu isso pra mim. Aí eu... eu sou mãe, não sou psicóloga do meu filho, eu sou mãe dele, né? Aí eu, eita, as teorias entrando tudinho agora, né? E foi assim, me abaixando. Né, você escolheu isso pra mim, eu não escolhi ser músico. Você disse que eu tinha que tocar, mas você não escutou, você não perguntou se eu queria. Então eu escolhi, mas eu não quero. Eu acho bonito, eu gosto de ver orquestra, um concerto, gosto de ver meu tio, meu pai, mas eu não quero isso pra mim, eu não escolhi ser músico. Ok, eu ia fazer o que com isso? É aceitar. Não é? Ele não quer, gente. Ele não quer. Gunnar, ele não quer. Gunnar é meu marido, ele não quer. Não é? E assim, tiramos do trombone.
Vou vender um trombone. Aliás, quem quiser comprar um trombone, só entrar em contato comigo. Aí, seminovo, pouquíssimo tempo. Só mexendo rapidinho, né? Pouquinho tempo de uso. E foi pro jiu-jitsu, tá feliz, realizado. Acorda, treina, fazendo a dieta dele, não sei o quê. Outra coisa, por quê? Porque fez sentido, né? Fez sentido pra ele. E olha Muito bem, Pedro. Não é? Palmas para você. E por ter falado também, por ter né? falado. Então, ele encontrou esse espaço, né? Tá certo que no começo foi meio assim, mas ele encontrou. Chegou, mãe, não quero e tal, não sei o que. Ele conseguiu falar e eu consegui ouvir, né? Porque talvez, antes do curso de psicologia, talvez eu não. Mas, enfim, então a gente precisa disso, né? Porque senão, por quanto tempo ele ia arrastando isso? Olha o que eu tô fazendo com meu filho. Olha um sofrimento, uma angústia desnecessária, né? Porque eu estava projetando nele um famoso trombonista tocando nas maiores orquestras. Mas não é isso, mano. E, Paula, quando você falou até a questão, né, do ouvir, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas parece que o fator de ouvir, ser ouvido, caiu em desuso. A gente não para ouvir, né? E não é só com as crianças, com os adolescentes, de uma maneira geral. A gente tá numa conjectura social de tanta correria, de tantas coisas, que a gente vai assim... A gente às vezes nem fala, a gente vai deixando bilhetes, né, na porta da geladeira, né? Busca o menino hoje que eu não consigo, vai pegar não sei o que lá. E quando a gente para na mesa, tá todo mundo tão assim, concentrado, né, no que... Eita, quando eu me levantar daqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Que a gente não fala, a gente não interage. E pouco interage, né? E quando existe esse pouco, acontece justamente isso. Como é que essa criança vai se colocar ali na mesa? Né? Minha mãe pouco fala, quando falou algo, né, que impactou, então cada um vai... Ou o celular, justo, né? Se levanta, cada um vai pro seu quadrado, né? E acabou, né? No outro dia, mesma rotina, mesmo ciclo, né? Os finais de semana a gente tá tão esgotado que os finais de semana é assim... Não, cada um no seu quarto, a gente assiste uma Netflix ou vai mexer no celular, acabou-se. Final de semana. Não tem diálogo. Até o sentar à mesa, você falou, interessante, não, a gente senta à mesa, tá, mas como é esse sentar à mesa? Não, na minha casa todo mundo senta à mesa em todas as refeições. Tá, mas como é? Vocês conversam? Ou cada um tá com o seu celular? Sim. Ou come, se levanta e sai, né? Justo. Não é? Eu falo muito de sentar à mesa, porque, mais uma vez, Pedro, meu filho, meus sogros sempre fizeram muita questão de colocar todo mundo, almoço de família no domingo, aquela coisa bem tradicional, e é gostoso, né? Que entrou em desuso e agora estão tentando resgatar, né? Então, um momento, todas as tarefas do Pedro de escola, desde pequenininho até hoje, qual o momento que você mais gosta? A hora das refeições. Porque é a hora que ele conta, que ele fala, né? E todo mundo brinca e tal, não sei o quê. E aí, um tempo, com faculdade, podcast, não sei o quê, e eu, não sei o quê, e tem que filmar, não sei o quê, parará ele. Mãe, eu, oi. Pai, oi. A gente tá almoçando, né? Tem como eu... É verdade, filho, desculpa e tal, e boto. Porque com a correria, a gente acaba fazendo isso mesmo, né? E ele tava vendo que ele tava sendo deixado. Aquele momento, eu tava sendo reduzido. Não que a gente ficasse o tempo todo, mas algum momento você ia, né? Mas estava sendo reduzido, que é um momento... Tava sendo roubado. Roubado, exatamente. Acho que é a palavra mais correta. Roubado dele. E não, é o momento dele, da família, não só dele, mas nosso, né? E ele gosta muito das refeições e é importante. Então, que tipo de sentar à mesa é esse? Né? E volta, Paula, novamente ao processo, né? Esse tempo de qualidade, né? Mesmo que seja na hora das refeições. Mas eu tenho esse tempo de qualidade com os meus pais, eu sou ouvido, né? Eu sou questionado, né? Eu sou reclamado, porque tem criança que diz assim, eu sinto falta até de quando meu pai briga comigo. Porque tá naquela correria tão grande, né? Que tá, tudo bem, vem uma advertência, tá? Amanhã eu vou lá na escola ver. Não pergunta nem o que foi, como é que ele tá se sentindo, né? E ele já tem a resposta pronta, né? Quando chega mesmo assim no consultório, e aí, tá bem? Tô bem. Aquela coisa assim tô dando a resposta que é cabível aqui no momento e é justificável, né? E eu sempre pergunto pra eles, como é que tu acha que tu tá se sentindo? Né? Tá, o bem, né? A primeira coisa que a gente pensa em responder, mesmo que a gente esteja assim... um bagaço, né? Mas a gente responde que tá bem. Né? Como é que tu acha que tu tá se sentindo, né?
Porque eles precisam elaborar, fazer esse processo, né, de elaboração em relação às suas emoções, né? Porque, como eu disse anteriormente, o adulto já vem com o discurso pronto, na maioria das vezes, né? Porque são engolidos também pelo tempo e vai nesse processo. Tô bem, né? Poderia estar melhor, mas, enfim, não tem do que reclamar. Mas a criança, ela não consegue fazer esse processo, o adolescente não consegue fazer esse processo, né? Porque eles ainda também têm um outro vilão a brigar, que é a questão do celular, das redes sociais, né? Da comparação, né? A vida de fulano tá muito melhor do que a minha. Né? Fulano foi passar o final de semana com os pais de uma viagem, mesmo que tenha sido um fiasco, né? Mas tá lá na rede, né? Tá na rede social, quando ele para olhar, e eu aqui dentro do quarto, meus pais brigando, ou cada um intrigado um do outro, e eu, né, sigo assistindo televisão ou no celular, me comparando, né? E tudo isso ele vai juntando, né? Eu brinco dizendo assim, é uma panela de pressão que começa a chiar. Antes do quadro depressivo chegar, as emoções estão sendo colocadas nessa panela, ela está chiando, né? E uma hora ela vai explodir. E quando ela explode, ele já não aguenta mais. Né? Para ele é um sofrimento tão intenso, né? Tão devastador e invisível, né? Acima de qualquer coisa, que ele não consegue lidar com aquilo. Né? Ele quer juntar todos os pensamentos, o que ele está sentindo naquele momento, ele quer dar nomes e não consegue dar, né? Ele quer tomar um remédio para aquilo passar, mas nada passa, né? Por mais, né, enfim, antidepressivos, ansiolíticos que ele tome. Aquilo ainda, né, vem reverberando e ele não consegue lidar com tudo aquilo. E ele precisa também desses pais juntos, né, para fazer esse processo, para fazer esse entendimento junto com ele. Né? Então, são muitas coisas que tanto as crianças quanto os adolescentes precisam lidar. Né? Nós adultos precisamos lidar com o trabalho, com a faculdade, né? Com o que a gente vai fazer depois de formado e por aí vai. E eles, né? É uma vida inteira estudando. Qual o sentido também desse estudo para ele? Né? O que é que eu vou fazer depois desse estudo? Ainda tenho que lidar, talvez, muitas vezes, com a preocupação dos meus pais, com a situação financeira, ou com uma briga familiar, e aí é uma família que não fala, né, com outros parentes, eu também estou ali no meio para lidar, tenho que lidar, né, com todo o meu desenvolvimento, com emoções também que eu não consigo muitas vezes nomear, e tenho que lidar acima de qualquer coisa, né, às vezes com esse sustento familiar, porque ainda tem essa criança que é responsável pelo casamento do pai, pelo casamento da mãe, e por aí vai. E ele tem que sustentar tudo isso, fica ali no meio, né? Então, se a gente for parar para pensar, ele tem muito mais problemas do que talvez nós. Eu atendi uma vez, e numa escuta, né? Que a gente faz muita escuta. E a adolescente chegou e falou assim, eu não sei o que fazer. Como assim? Meu pai e minha mãe me colocaram no meio e falaram assim, você quer ficar com quem? De quem você gosta mais? Eles estão se separando. E como assim de quem eu gosto mais? Eu gosto dos dois. Como assim eu tenho que escolher com quem eu quero ficar? Sabe? Então, olha a responsabilidade, né? Exatamente. Colocaram uma mochila, né? Nas costas. Problema deles que jogaram a responsabilidade para ela. Exatamente. E quantos pais não fazem isso? Não sabem lidar, né, com seus problemas, com as suas emoções, e descontam, né? Olha, eu faço tudo por você, você não pode fazer isso, eu tudo por você. E não sei o quê, você não pode tirar uma nota, você não pode ficar quieto, você não pode. Aí vem a culpa, né? A culpa. E é interessante que essas crianças, né, e adolescentes que chegam no consultório com quadro depressivo, é um sentimento de culpa exacerbado, né, que eles não conseguem, tudo eles se culpabilizam, né, até do sentei na cadeira um pouquinho assim, né, ela vai reclamar, então, desculpa tia, eu vou me ajeitar, vou ajeitar a minha postura, né, a sensação que eu tenho muitas vezes é como se eles fossem um robô, né, eles precisam fazer, eles precisam dar conta, eles precisam chegar, eles precisam ter sucesso, eles precisam, né, e do que de fato eles precisam, e às vezes eles precisam só de um abraço, né? Eles precisam isso, viver né? a infância, né? Viver essa infância e não for fazer nada, porque como a Paula falou anteriormente, tem muitos que têm uma agenda lotadíssima que você diz assim, que horas essa criança dorme? Né? Porque provavelmente ela vai dormir até tarde para fazer todas as atividades de inglês, de espanhol, disso e daquilo, né? E eles querem só realmente, né, estarem em casa com essa família,
né? Não precisar dar conta de nada, né? Do ser só apenas criança, né? Desse abraçar, desse aconchego. Né? E eles não têm. E às vezes esse abraço faz tanta diferença, né? No sentido de justamente eu pertenço, esse sentimento de pertencimento, né? Minha mãe me abraçou, então eu sei que eu pertenço a ela, eu pertenço a essa família, sem ela precisar demonstrar esse amor condicional, né? Porque aquilo que era incondicional se tornou condições, né? Eu lhe amo mediante notas, eu lhe amo mediante a você ficar tranquilo, eu lhe amo se você der conta, né? E que não precisa ser falado, né? Pra ser interpretado assim. Sim, né? E eles já têm essa dimensão, né? E eles precisam dessa aprovação. Porque na medida que eles chegam com as notas, por exemplo, e a mãe elogiou, porque independente de ser o 10, o 5, enfim, ó, filho, né? Tô aqui com você, vamos ver qual foi a tua dificuldade e a gente vai seguir juntos, né? Do segurar a mão e dizer assim, eu tô aqui contigo, né? E não de você trazer assim, tudo bem, você tirou um 5, foi horrível, foi péssimo. Da próxima eu quero 10, né? Da próxima eu quero 9, né? Ou se não, se é aquela criança que vinha... 9, né? Aquela fazer criança... a prova, mãe. Aquela criança que vem com um boletim, né? Todo azulzinho, de repente tem um 5. O que aconteceu? Né? Mas é aquele o que aconteceu, não preocupado com esse emocional, muitas vezes, mas por esse retorno. Então, eu quero que você recupere. Né? E aí aquela criança que vai se tornar aquele adulto que vai precisar, né, dessa aprovação das outras pessoas, né? Sim. Minha mãe, né, sempre trouxe isso aqui pra mim. Então é aquela regra, né, aquela crença de que se eu for bom, eu só serei bom se eu tirar um 10. E eu preciso que as outras pessoas que vão passando pela minha vida façam o mesmo que minha mãe fez agora, né? Gente do céu, é muito sério, né? Que isso me fez lembrar do... Pedro de novo, chegou lá em casa. Mas você não sabe, fulaninho foi pra recuperação porque tirou um 7 e a mãe queria um 10. Então ela fez ele ir porque tinha Pra que ser um 10 pra melhorar a nota. Fiz, quê? Pois é, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, não, né, Pedro, isso aí não, mas dá pra gente conseguir um 10 ali, né? Ele, não, mãe, eu sei, mas fazer um negócio desse, né, imoral. Ele fez, é imoral. Fiz, é imoral mesmo. Não tem necessidade, né? Coisa tóxica, né? É uma coisa tóxica, né? É um negocinho aí complicado, né? Caminhando para um negócio complicado. É um adulto que não está trabalhado. É um adulto que precisa de terapia, não é a criança. Muitas vezes não. A maioria das vezes, quando você vê um problema numa criança, eu tenho consciência disso. Meus filhos fazem terapia. Né? Enfim, né? Então minha pequenininha também faz, ela é ansiosa e o problema não está nela, né? Então há coisas que foram construídas em mim desde a infância e que eu trago hoje e que afeta ela, né? Então eu preciso olhar muito mais para mim do que olhar para o comportamento dela. Né? Então, quando eu me trabalho, quando eu me vejo, eu consigo refletir nela, né? Essa melhora de ansiedade, né? Então, o problema dos pequenos são os pais. São os pais evoluída faz terapia, gente. Não é? Porque para você ter essa conscientização, é só no trabalho terapêutico, não tem como. Não é? Eu fiz muito. Também. Precisa voltar. Precisa voltar. E é complicado mesmo. Tem coisas que você não consegue, você não tem esse insight, assim, né? Você precisa do processo terapêutico. Aí você vai entender, né? A psicoterapia. Eu sou assim, né, Estevão? A gente tava conversando antes de vocês chegarem. Que ele teve um insight essa semana. Nossa, explica tudo. Eu me comporto assim por causa disso e disso. Não é? Mas assim, isso e disso não foi criado agora. Não. Foi construído lá atrás. Não é? E a gente precisa ter esse conhecimento que os pais normalmente não têm, como a Duda falou, não é? E na verdade também poucos são os pais que aceitam esse processo terapêutico, né? No sentido de a gente ainda tem essa luta a ser vencida. Porque muitas vezes a criança vai para o consultório, mas muitas vezes os pais não vão, né? Não se fazem parte desse processo ou não se acham pertencentes a esse processo também. Então, muitas vezes aquela criança chega só em meio ao seu sofrimento. E quando vai também, é muito difícil também eles aceitarem,
né, esse processo de, eita, minha criança está passando por isso, eu acho que tem um dedinho aqui meu e eu preciso, né, trabalhar isso em mim para poder, né, ajudá-lo nesse processo. Muitas vezes não são, né? Muitas vezes eles não vão para esse processo de terapia e a gente às vezes consegue ainda, né, um trabalhinho de formiguinha, né, na orientação de pais, mas ainda assim é muito pequenininho, porque quando os pais vão e aceitam, né, ir para terapia, é maravilhoso, né? Eita, a terapeuta do meu filho trouxe isso aqui. Então, na minha infância eu também, né, tenho isso aqui muito enraizado. Meus pais, foi assim, né? Porque as crenças, elas não são criadas do nada, né? Ela vem de algum lugar. É. Assim como todos nós, os nossos filhos também vão, né, criando a delas, a gente também vai instaurando um pouquinho ali. E a gente precisa se trabalhar nesse processo, né? Mas ainda tem essa luta, essa resistência muito grande dos pais, né? Quanto a levar os filhos para o processo de terapia, quanto também estar no processo de terapia. Quando a gente vai trazer essa orientação para os pais, né? Aquela isenção, parece que a gente está acusando, julgando, né? Não, mas não sou eu. Pode ser qualquer outra pessoa, menos eu, né? É meu marido, o problema é ele. E aí a gente não consegue, né? Muitas vezes evoluir tanto quanto a gente gostaria com aquela criança, porque existe ali uma cultura familiar muito difícil, algo muito enraizado, que infelizmente, como terapeutas infantis, a gente não tem como puxar essa raiz desse pai, dessa mãe, se ele não for para o processo da terapia, né? O nosso foco é essa criança. E que bom que o nosso foco também é essa criança, porque esse lugar é dela. Né? Se ela não consegue em casa ter esse espaço, ela sabe que indo ao nosso consultório, ela vai ter esse espaço dedicado só para ela. Mesmo que ela vá, né, que ela vá reclamar, brigar, achar ruim algumas coisas dos pais, mas é dela, ela sabe que ali, aquelas 4 paredinhas, naquele tempinho ali, ela pode falar o que ela quiser, que ela vai ser acolhida, né? Que ela vai ser abraçada em meio ao sofrimento dela. E com essa família a gente vai fazendo, né? Assim, eu costumo dizer que é um tijolinho a tijolinho. Às vezes eles tiram, a gente vai lá e recoloca novamente, né? E reforça que precisa estar ali, para que essa criança venha a ter, né, comportamentos mais saudáveis e que esse sofrimento seja amenizado na medida de cada sessão. Eu tenho uma dúvida, assim, na depressão infantil, né? Quando ela vai ficando mais severa, porque a gente vê relatos muito de adolescentes, né? Que aí não quer ir tomar banho, não sai do quarto, para de comer, né? Começa com autolesões, né? E vai até chegar realmente a ideações e tudo mais. Com criança, acontece esse mesmo processo? Sim. Só que com a criança, diferente do adolescente, Paula, eles são um pouquinho mais temerosos quanto à questão do se machucar, né? Do tentar algo. Mas acontece sim. Quando realmente a depressão, ela já está num nível, num estágio, né, bastante crônico, né? Na medida que a questão da perca de peso, a questão da não alimentação, o isolamento, né? Ele é muito presente, muito recorrente. Sim, essas ideações, né, até essas tentativas, mas como eles ainda são muito temerosos, é aquela coisa, eu vou, né, porque enfim, a internet também facilita isso, eu vou ali, pesquiso, né, fico pensando de como é que eu seria, de como é que eu faria isso, só que diferente do adolescente, a gente consegue sinalizar, né, alguns sinais que eles trazem, a gente consegue intervir. Com a criança, por eles serem um pouco mais impulsivos, né, quando eles estão nesse estágio de um sofrimento muito maior, a tentativa também é muito mais rápida, porque eles não param para pensar na dor, né? Então, assim, quando eu paro para pensar na dor, talvez tenha a grande tendência de eu barrar aquilo ali, porque isso vai me doer, né? E aí eles enveredam logo para a tentativa, né? Não sei se vai doer ou não, eu vou tentar logo, né? Se eu conseguir, ótimo, né? Então a gente precisa, né, tá muito alerta a esse, né, a esses sintomas e esses sinais que eles vão dando, porque eles vão trazendo de uma forma muito sutil, até porque por receio do julgamento, né, por receio, né, de que a gente ali trate alguma coisa com os pais. Então eles vão ficando um pouquinho mais temerosos e aí a gente tem que ir mesmo como um detetive, investigando o dia a dia para ver se a gente consegue, né, buscar algo daquele processo, porque eles são mais impulsivos do que os adolescentes. Porque o adolescente também, no processo autolesivo, eles aliviam um pouco a dor, né? Então, até chegar na tentativa, enquanto os cortes estão sendo suficientes para eles,
né, eu estou aliviando. O risco que corre é que quando aquilo não for mais, aquela estratégia não for mais o suficiente, aí sim a gente já começa a se preocupar com essas tentativas. A criança não, né? Justamente por esse processo da dor. Se eu cortar aqui, mesmo que seja superficial, isso aqui vai doer, né? E eu talvez não consiga lidar com essa dor. Então, ele já age por essa impulsividade, né? Da tentativa mesmo. Quais seriam os sinais mais evidentes e mais comuns, né? No meio infantil? Tem essa questão, né, do isolamento, né? Porque tem crianças que vão se isolando, mas elas ainda conseguem mascarar, por exemplo, na escola. Eu me isolo em casa, mas na escola eu consigo ainda ter um contato social de leve, mas eu ainda consigo, né, ter esse contato. Mas quando realmente ele passa a se isolar em casa, né, de não querer realmente conversar com ninguém, de se trancar no quarto, a questão da alimentação, a questão do banho, né, se torna algo muito difícil. E na escola, isso passa também a ser visto de que aqueles amigos já não têm mais contato com ele fica mais isolado na hora do intervalo, nas aulas ele fica um pouco mais calado, mais retraído, aí já é um sinal que algo já não está bem, né? E que ele já está trazendo esse sofrimento de uma forma muito mais aberta. Antes o que era velado, agora está muito mais amplo nesse contato mesmo social. Externo. Evita situações familiares, por exemplo, um almoço em família. Vamos para casa do seu avô, né? Ter esse encontro com a família toda. Eu já não quero mais ir, né? Eu já prefiro, ou se eu vou, né? Sou obrigado a ir, eu me isolo num quarto, ou fico na sala assistindo TV. O humor, né, um pouquinho mais triste. A questão também da irritabilidade, né, aquele pavio curto, tudo ele se estressa, tudo ele se irrita, né, briga. Porque é a forma dele externar, né, aquilo que está sendo inundado, né, a cabecinha dele está sendo inundada de pensamentos que ele não consegue comandar, que ele não consegue dar conta. Tô pensando, né? Várias coisas vindo, porque é muito sério e pouco falado, como a gente... Muito pouco falado, né? E eu acho que assim, as pessoas não têm consciência que existe, né? Isso. Porque a criança, eu acho que quando é uma criança assim, que se isola, as pessoas, não é porque ela é tímida. Né? Então, pode confundir muito com o temperamento da criança, né? Sim. E eu acho que, assim, quem né, tem esse temperamento mais... que não é extrovertido, é introvertido, eu acho que eles também têm mais essa facilidade, vamos dizer assim, né, de ter, assim, uma característica mais triste, né, Sim, tá falando outra coisa, entendi. Aí pode confundir com a depressão, né, e ficar mais difícil de identificar. Sim, né. Essa questão da timidez mesmo, de fato, é uma outra questão, né, que a gente precisa investigar, né. Há uma diferença em relação à timidez, claro, e também quando vem essa queixa de que não, eu acho que não é um quadro depressivo, ele só é tímido, né, para trabalhar essa questão das relações, né, das habilidades sociais dele. Há uma linha muito tênue aí, porque claro que a questão da timidez dificulta as relações dele, né, interpessoais, mas isso não significa dizer que ele não consiga, né? A grande questão, né, da depressão infantil é porque ele não tem prazer algum, né? Então, ele não vai tentar chegar para fazer uma amizade nova, ele não vai tentar interagir, por exemplo, numa atividade na sala de aula, porque ali para ele não faz sentido e não tem, né, prazer nesse processo. Porque o tímido, por mais que seja difícil, mas quando ele vai lá, ele tenta, ele consegue e ele percebe, né? Traz aquela vitória como assim, eu consigo. E aquilo é prazeroso para ele. A criança que está em sofrimento, né? Está no quadro depressivo, ele não vai ter esse prazer, né? Ele foi lá por uma obrigação. E muitas vezes, como ele perde, né, um pouco desse sentido, desse prazer, nem por obrigação ele vai. Porque é aquela coisa, tô nem aí, né? Isso para mim não tem sentido algum, não me tem, né, nenhum sabor. Né? Diferente do tímido. O tímido, na realidade, o tímido ele é sempre assim. Né? O depressivo, a pessoa que está em um estado depressivo, há uma mudança de comportamento. Isso. Né? Mesmo sendo tímido, mas aí vai diminuir o apetite, vai atrapalhar em outras áreas também. Outras áreas. Isso. Né? E essa questão, né, que é muito recorrente,
sigo dizendo, que é a questão da irritação, né? O quanto a gente taxa, né? A gente coloca um padrão naquela criança do mau comportamento. E aí, assim, a gente diagnostica qualquer coisa, menos o quadro depressivo. E é interessante o quanto existe o tabu em relação ao quadro depressivo, né? Porque é mais fácil eu dizer que minha criança, né, tem um quadro de TDAH, é mais fácil eu dizer que ele, né, tem uma TAG, mas eu não aceitar que ele pode estar vivenciando algo que é muito difícil também, que é o quadro depressivo, assim como qualquer outro transtorno, né? Mas é muito difícil, né? Não só as mães, mas enfim, a escola, de perceber que essa criança que é irritada, que é chata, né? Que é mal educada muitas vezes, ela vem nesse sofrimento também, né? E que não é a tristeza, porque a gente também ainda assim, tanto com crianças quanto adolescentes, a gente tem um estereótipo muito grande de que na nossa cabeça, quem sofre de depressão, ela precisa estar dentro de um quarto escuro chorando. Não é isso. E às vezes a gente é obrigado a estar nesse convívio social, né? Eu acho que o Setembro Amarelo a gente consegue perceber muitos quadros assim, de pessoas funcionais no sentido de ir para os seus trabalhos, né? De voltar para casa, porque elas precisam pagar suas contas no final do mês, elas precisam, né? Tentar sair daquela conjectura que é o sofrimento. Mas elas não significam dizer que estão bem, né? E, na verdade, elas estão impossibilitadas de estar nesse quarto escuro chorando. E na cabeça desses pais, quando vem, mas minha criança está bem. Ela vai para a escola, né? Ela volta, né? Ela não tem tantos amigos assim, mas é porque é uma questão dela, que ela não quer, mas ela tá bem e não tá, né? Ela vai por esse padrão social de que ela tem que ir para a escola, porque esses pais a colocam para ir para a escola, porque ela tem que fazer as atividades, né? Ela tem que ter uma funcionalidade, vamos dizer assim. Mas ela não tá bem, né? O sofrimento tá ali. Não, ele tá bem demais, tá até brigando, olha como ele tá irritadinho. Tá ótimo esse menino. Sim. Nem sempre é isso. Às vezes ele tá irritadinho, ele tá assim, porque ele tá em sofrimento. O irritadinho é um grito, né? É um grito. Me escutem. Né? Me abracem, me acolham, né? Eu preciso ser visto. Qual é o meu lugar nessa família? Né? É assim, às vezes ele tá lá perdido. Tem tempo, todo mundo ele tá sendo jogado, assim, ó. Então, ele vai gritar, ele precisa se expressar de alguma forma. E esses pais precisam estar preparados para esse grito, né? Porque uma hora ou outra, né? Seja com os pensamentos, seja com, né, os comportamentos autolesivos, ela vai gritar, né? E como é que essa família vai receber, né? Porque aí sim, muitos pais, né, e familiares só se atentam quando ela grita, né? E aí, quando vem esse grito, né, a situação já está muito difícil, né? Tanto para ela quanto para quem vai receber esse grito. E como é que esses pais estão preparados para receber esse grito? Né? E bom é quando há o grito. Né? Porque pode esse grito não vir nunca. Não vir nunca. E aquilo que você falou, a criança é impulsiva, né? Ela não quer sentir a dor, ela quer acabar com a dor imediatamente. Então ela vai ao ato. Né? E aí, quando você vai ver, é tarde demais. E pode ser por N coisas, né? Pode acontecer, porque a criatividade tá ali, né? Isso. E a pesquisa, né? Hoje a facilidade disso daqui, né? Que a criança vai lá, pesquisa e joguinhos e não sei o quê. Antigamente a gente só tinha a enciclopédia Barça, né? Era, né? Mas hoje você tem o mundo na sua mão. E é super rápido, né? Assim, o que você botar ali para pesquisar já tá na nossa tela, assim, né? Como fazer, né? Como reagir, se vai ser dolorido, se não vai ser. E eles, né, vivem nesse universo. Engraçado, na medida que vocês foram falando, eu lembrei de um caso de uma vizinha, eu acho que tinha uns 15, 16 anos. E aí ela saiu para trabalhar e deixou o filho, né, pequenininho de 7 anos. E ele era apaixonado pelo Homem-Aranha. Né, apaixonado. Enfim, vinha de uma relação familiar também muito conflituosa, muito difícil. E aí, ele foi pesquisar algo na internet. Não lembro bem, mas era em direção à questão do Homem-Aranha. E aí, não sei por que essa criança estava sozinha.
os pais estavam, a mãe tinha saído para trabalhar, o pai já estava trabalhando e ele ia ficar um intervalozinho curtinho, que enfim, curtinho, mas para uma criança é muito tempo, eu acho que de mais ou menos de 1 hora. E ela simplesmente botou um tamboretezinho. Hoje, depois, né, enfim, de todo o estudo, hoje eu entendo que talvez, né, era uma criança que já vinha num sofrimento também muito grande. E aí ele deixou um bilhetinho, né, para a mãe e para o pai, do jeito dele, desenhando o Homem-Aranha e dizendo que ele iria ressuscitar. E quando o pai chegou do trabalho, já não tinha mais o que fazer. Qual a idade? 7 anos. Nossa, mas uma criança de 7 anos, 1 hora sozinha em casa. E tem muitas. Sim, sim. Hoje, então, que vive em apartamento, né? Que você coloca grade, coloca tela de proteção e tarará. Não, filho, eu vou ali rapidinho, né? Coloca a câmera e deixa. Vou no mercado. A gente vê tanta coisa nos jornais e tudo mais, né? Acontece. É porque, na verdade, a gente ainda tem muito a ilusão de que isso ainda está distante da nossa casa, né? E a gente acha que 1 horinha, que meia horinha, dá tempo, né? Mas se a gente realmente não conseguir visualizar, né, os sinais e sintomas daquela criança, infelizmente, meia horinha, 1 horinha, é muito tempo. É tempo suficiente, justo, né? E a gente ainda tem essa ilusão, né? Infelizmente, que os transtornos não vai bater a nossa porta, né? Mas bate, né? De forma silenciosa, né? De forma sutil, né? Caladinho, mas bate. E a gente acha que assim, não, mas foi um vizinho, nunca vai acontecer com os meus, Não, né? minha família não. Não, mas enfim, uma história de jornal, né? E aí, essas histórias de jornais, de novelas, né, de vizinhos, vai chegando à nossa porta, caladinho, né? E vai chegando. E quando a gente olha, quando a gente se dá conta, tá lá, e aí, o que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com essa situação? Porque ninguém tá preparado. Não. Né? A não ser que realmente você está em terapia e tal. E mesmo assim, né? Não tem como, não. Tem coisas que a gente não consegue se preparar, né? Tem coisas que acontecem. Claro que você pode ter uma bagagem, né? Enfim, mas é muito complicado. Então, vamos prevenir, né? Vamos abraçar mais, vamos escutar. Isso. Né? Vamos dar atenção, vamos dar voz. A gente não tá falando assim, aqui de você dar liberdade total para o seu filho, né? Longe disso. Limite tem que ter, né? Também faz parte, né, da necessidade que e do ela amor, tem. né? A gente precisa dar limite, faz parte do amor, né? Mas a gente tá falando assim, escute, né? Vamos escutar, vamos debater. Né? O que você tá sentindo? Por quê? O que aconteceu que você tá se sentindo assim? Né? Por quê? Porque às vezes até uma palavra que você tá nervosa e você fala com a criança, ela interpreta aquilo, né? De uma outra forma e não consegue falar, e aquilo vai criando minhoquinhas na cabeça, né? Os pensamentozinhos e tal, e traz um sofrimento. Mas por quê? Foi a palavra? Me desculpa, vamos aprender a falar, né? Pedir perdão pra criança, pedir desculpa. Porque sabe que eu tô numa figura... Né? Exatamente. A gente erra, e como a gente erra? Não deu... o caso aqui, tô com Pedro e tudo mais, mas a gente se coloca num pedestal, né? Manuela, a gente coloca lá na figura de autoridade que eu não posso pedir perdão pro meu filho. Imagina, eu sou a mãe. Não, mas a gente erra muito. E assim a gente ensina eles a pedirem perdão, né? A reconhecer que estão errados. Né? E a solicitar, né? Nesse pedido de perdão e de desculpas, né? Desculpa, pai, né? Desculpa, mãe, né? Eu vou tentar mais uma vez. E a gente somos falhos, né? No sentido de, às vezes, até assim, no nível de estresse maior, né? De ansiedade em relação a alguma coisa, a gente fala, né? Estamos sujeitos a essa fala. E, às vezes, não saber essa comunicação assertiva, né, com os nossos filhos, né? E é engraçado porque, assim, lá fora a gente se poda, né? E quando a gente chega em casa, a gente se sente nessa liberdade de dizer, tô em casa, né? Então... deixa fluir a coisa, né? Até porque, enfim, nós também somos cobrados lá fora, né? Então, nós também precisamos dessa válvula de escape. E a nossa casa é essa nossa válvula de escape. Só que aí a gente precisa voltar. Eita, filho, desculpa, né? Mamãe chegou um pouco cansada, um pouco estressada e falou, né, dessa maneira aqui. Mas não era bem isso aqui que eu queria dizer. Porque você também está dando liberdade a ele para ele ter essa comunicação de forma mais assertiva. Como Pedro teve. Você escolheu, mãe.
né? Essa não é a minha escolha, isso não faz sentido para mim. Mas por quê? Porque ele teve essa comunicação assertiva também, né? E é isso que a gente precisa trazer para a criança, né? Você pode comunicar, né? Até que não seja uma comunicação assertiva, mas filho, vamos aprender juntos, né? Eu sei que você tá num sofrimento, num desespero, né? Você não tá sabendo comunicar para mim. Eu também talvez não esteja sabendo, né, comunicar ou passar a mensagem para você. Mas vamos aprender juntos, né? Eu vou te ensinando e você também vai me ensinando. É nessa troca que a gente talvez consiga, né, se comunicar, regular suas emoções, regular as minhas, né? A gente conseguir ter esse benefício lá fora também com os nossos amigos, eu no meu local de trabalho, né? Não é sair desse lugar de pai, porque pai e mãe, enfim, a gente vai morrer sendo chatos. Chatos, que quer botar regras, limites, e são necessários, a gente precisa trazer isso para eles, porque eles precisam lidar com essas frustrações e a família precisa trazer. Mas a gente também precisa trazer para eles que eu tô aqui também para você e você também tá aqui para mim, né? E a gente lá fora, né, a gente vai conseguir aí ir driblando na medida do possível algumas situações que vão ser difíceis para você como filho, vai ser difícil para mim como mãe, né? Mas a gente tá aqui, um voltado para o outro nesse processo para seguir juntos. É fácil? Não. Né? Precisa de ajuda profissional? Sim. Vamos atrás, né? Precisa, a família toda, né? Precisa. Gente, que maravilha. Que papo necessário, não é? Gostoso, Foi assim, incrível. Passa muito rápido, né? Mas já vou deixar aqui o convite para você voltar para falar de adolescência, não é? Principalmente está chegando aí perto do Enem, como é que a galerinha vai se comportar e como os pais podem ajudar. Não é? Então fica aí a dica, se você tiver perguntas, manda, que o próximo a gente já vai marcar para falar sobre os adolescentes. Porque é importante, né? Eles precisam também ser ouvidos e apoiados nesse momento de escolha. E ter o direito de escolher, né? E ter o direito de escolher. Ter o direito de escolher, né? Que acho que é o mais difícil para nós que somos pais, né? Deixar isso acontecer. Gente, se você gostou, precisa de ajuda, Manuela tá aqui, né? Infanto juvenil e adulto também. Então procure nas redes sociais, né? O telefone dela, tudo direitinho, que eu sei que ela vai estar lá com a agenda aberta para te atender. Não é não? Manu, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Foi um prazer, né? É um momento, assim, muito gostoso, né? De falar sobre, não só sobre essa temática, né? Mas de reaviver que essas crianças estão aí, né? Pedindo, né, socorro, solicitando a nossa ajuda, independente, né, profissional, de nós sermos mães, né, tios e tias, professores também, como é que a escola pode vir junto nesse processo também, porque querendo ou não, eles estão, né, um tempo muito maior lá, guardadinhos, né, nesse processo de ensino-aprendizagem conosco, né, eles estão em um outro horário. Quanto é que a gente pode cercar, né, essas crianças e esses adolescentes desse acolhimento, dessa troca, né, de como eles também podem e consigam lidar com essas emoções. Agradeço imensamente, né, é uma temática que tem assim o meu amor, né, pela experiência mesmo de pesquisa e por também, né, trabalhar no consultório com algumas crianças e adolescentes que perpassam pelo quadro. E o quanto a gente precisa quebrar esse tabu, né? Derrubar essas paredes além do consultório, além da família, além da escola, para falar, sim, né, sobre essas crianças, sobre esses adolescentes que estão ou que podem, né, chegar a ter esse quadro, né? Vir a passar por esse sofrimento. Né? Então, agradeço a vocês pelo convite, né? Estou à disposição para os próximos. Nós que agradecemos. Um prazer, obrigada mesmo, viu? Bom. Foi muito bom. Então, se você gostou, se conhece alguém que precisa saber dessa temática, ou até mesmo você, então, vai lá, compartilha. Como que é? Ativa o sininho. Ativa o sininho, lá nas nossas redes sociais, Instagram, Spotify, Deezer. Curte. Compartilha, manda pro coleguinha, não é? E se tiver pauta também, quer saber, quer que a gente aborde aqui um outro assunto, manda pra gente, não é? Manda que a gente vai ter. As sugestões. Exatamente, vai ter o maior prazer e correr atrás e trazer um conteúdo de responsabilidade pra vocês, não Pois é. Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.